Fala, parceria, tudo certo? Seja bem-vindo a esse vídeo que é o nosso primeiro simulado, sim, primeiro simulado aqui deste canal. O assunto está aí na tela, direitos e garantias fundamentais. Como que vai funcionar esse vídeo? Tu vai primeiramente baixar este PDF aqui, isso aqui é um PDFzinho que eu deixei pronto aqui para ti, ó. Ó, PDFzinho que eu deixei pronto para ti, para tu resolver as questões em formato de simulado, ó. Até a diagramação tá igualzinha à da prova, tá? Então tu vai imprimir esta página, ó. Primeiramente, como que tu vai obter esse PDF? Tu vai me chamar lá no Instagram e lá no Instagram, tu vai me seguir primeiro, né, óbvio. E lá no Instagram eu vou te mandar o link do Drive, tá? Isso aqui vai estar disponibilizado em formato PDF no Google Drive, tá? O que que tu vai fazer? Qual é a minha sugestão? A gente já falou que várias vezes que nós precisamos não só ter o conhecimento da matéria, como também precisamos desenvolver habilidades para resolver a prova. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai imprimir esse PDF, tu não vai ler as questões antes, tá? Se tu já tá lendo, não faça isso. Tu não vai ler as questões antes e tu vai fazer como se fosse realmente um simulado. Tu vai cronometrar ali mais ou menos 2 ou 3 minutos, como são 10 questões, tu vai ter ali entre 20 e 30 minutos para resolver todas as questões da prova. E aí nós vamos corrigir aqui. Depois que tu resolver, tu vai assistir as correções, porque eu vou te passar também o mindset. Nós vamos corrigir, revisar a matéria e eu vou te passar também o mindset da prova, certo? Antes da gente continuar, eu te peço que clique no gostei, se inscreva no canal se esse tipo de conteúdo é relevante para ti. E vamos então para a correção, certo? Dá pausa nesse vídeo, resolve as questões da prova e depois tu retorna aqui para assistir a correção, certo? Eu copiei e colei o print aqui no Note para poder usar a caneta, tá? E isso daqui eu deixei de propósito para a gente delimitar exatamente o espaço que a gente vai ter na prova. Lembra, a gente precisa simular situações de prova, tá? Essa prova então caiu lá no TRF6 pela banca Consulplan, tá? Aqui a gente vai ter questões de várias bancas, das principais bancas do país, das bancas que fizeram os últimos concursos de tribunais aqui no país. E a gente tem a primeira questão, então. Edward, nacional dos Estados Unidos da América, pretende residir no Brasil para o exercício de atividade laboral. Assim, conforme preceitua a legislação interna, ele solicitou ao Estado brasileiro uma autorização de residência. Para fins de esclarecimentos acerca de sua situação enquanto imigrante, Edward requereu ao órgão público, com atribuição, a expedição de uma certidão de trâmite. Palavra-chave da questão. Frase-chave da questão. A expedição de uma certidão de trâmite. A palavra-chave, na verdade, é isto aqui, né? Documento hábil a comprovar que houve o pedido de autorização de residência. Sem justificar o ato, o gestor do órgão simplesmente deferiu o requerimento de Edward, que, inconformado com a negativa estatal e entendendo que a decisão não encontra amparo no ordenamento jurídico interno, poderá manejar a seguinte ação constitucional. Vamos lá, vamos só relembrar então aqui as ações constitucionais que a gente tem hoje. Quando a gente fala de ações constitucionais, a gente tem habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. Habeas corpus, para quem sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Habeas data, e aqui que é o ponto da questão, né? Porque a questão fala sobre informação. E o que a gente pensa sempre? Bom, prestar informações, negativa em prestar informações é habeas data. Será mesmo? Então, habeas data para conhecimento ou retificação de dados pessoais da pessoa do impetrante. E aqui a questão se torna extremamente atrativa. Por quê? Porque ele está pedindo dados, certo? Ele está requerendo dados acerca da situação dele enquanto imigrante. E aí a gente vai no mandado de segurança, e o mandado de segurança diz o seguinte: para proteger direito líquido e certo, residual, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ah, fechou todas então, né? Se cabe o habeas data, é óbvio que não é mandado de segurança, né? Calma, calma. E só para a gente complementar, o mandado de injunção é quando há falta de norma regulamentadora, tá? Vou colocar só resumindo assim: falta de norma regulamentadora. E a ação popular, só para complementar, então, a gente ainda vai ter a ação popular. Visa anular ato lesivo, moralidade, patrimônio, meio ambiente. E esse tipo de questão é extremamente recorrente. Por quê? Porque a questão leva a gente a crer que
Como se trata de dados pessoais, a gente pensa imediatamente no habeas data, só que esse é o tipo de questão que é mais velho que andar para frente. E por que que eu destaquei já de logo a certidão? Porque aqui, na verdade, houve uma negativa de fornecer a certidão, ou seja, é um direito líquido e certo dele. Então não se trata do fornecimento de informações, mas sim de negar a ele um direito que é líquido e certo. Sendo assim, a resposta é o mandado de segurança. E cara, bota na tua cabeça essa pegadinha para tu nunca mais errar. Quando fala em obtenção de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento, informações de interesse pessoal, o remédio cabível é o mandado de segurança, tá? Vamos colocar aqui no nosso esqueminha. Por quê? Porque na prova não vai vir assim, qual é o remédio cabível, via de regra, né? Qual é o remédio cabível para proteger direito líquido certo? Não, ele sempre vai te trazer uma historinha, né? E essa historinha, quando ela está relacionada à certidão, via de regra, é um mandado de segurança. Outra coisa que cobram bastante também é a prova vem falar que houve negativa da informações de interesse particular, coletivo ou geral. Cara, se vir interesse particular, coletivo ou geral, não é habeas data. É o mandado de segurança. Também é o mandado de segurança. Então, fica ligado para não cair mais nessa pegadinha. Falou em certidão, já liga o teu alerta, tá? Coloca isso lá no teu material. Ó, nos nossos mapas mentais eu já coloquei aqui, ó. Não cabimento. Informações de interesse particular, coletivo ou geral. Obtenção de certidões para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros, tá? Já coloquei aqui, faz esse tipo de grifo no teu material. Ou se claro, se tu já tiver os mapas nossos, não precisa fazer. Havendo violação de tais direitos, o remédio cabível é mandado de segurança, tá? Então, faz essas observações aí no teu material. A segunda questão caiu lá no IBFC, no TRF5, prova de analista judiciário, área administrativa. Democracia tem sido um termo corrente. Na chamada democracia eleitoral, os partidos políticos desempenham um papel fundamental na construção de um Estado democrático de direito. Sobre os partidos políticos nos termos da CF, assinale a alternativa correta. E a letra A diz o seguinte: os partidos políticos adquirem personalidade jurídica no cartório eleitoral de sua sede. Na verdade, o que a lei traz é que os partidos políticos eles adquirem personalidade jurídica conforme a lei civil. E a lei civil não traz a palavra eleitoral. E, na verdade, se a gente for para a jurisprudência, ela vai dizer que se trata de um ato complexo, né? O registro em cartório e o registro do estatuto no TSE. Então, a nossa letra A não vai ser a resposta. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 10%. 10%. Aqui, ó. Quando a gente tem uma percentagem na lei, é extremamente importante que a gente faça uma referência, que a gente faça um alerta no nosso material. Por quê? Porque, assim como a questão trouxe, quando a gente modifica a percentagem em si, a frase ela fica muito crível, é muito tranquilo para eu ler essa afirmativa e eu não conseguir localizar o erro nela, porque a percentagem é um número e todo número que eles modificam, a questão fica aceitável, certo? E aqui, na verdade, é onde vai estar o erro, porque não é 10%, e sim 5%. 5%. Lembrando que quando a gente já passa por uma questão errada, eu sugiro que se faça assim, para delimitar que já foi feita a correção naquela questão. Lembrando que esse texto aqui que fala dos 5%, ele é relativamente novo, né? Ele entrou com a emenda constitucional em 2022, emenda constitucional 117, então é um artigo relativamente novo. A letra C é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. E essa que vai ser a nossa resposta. É a cópia do artigo 17, parágrafo 1º da CF. A letra D diz o seguinte, ó, então já vamos marcar aqui, ó. Letra 2C. A letra D diz o seguinte: o financiamento dos partidos políticos deverá ser realizado por meio de fundo partidário, sendo admitido excepcionalmente o recebimento de recursos
de recursos financeiros de entidade estrangeira. Na verdade, não, né? Na verdade, lá no nosso artigo 17, o mesmo artigo 17, mas dessa vez nos incisos presentes no caput, especificamente no inciso 2, traz lá então a proibição de recebimentos de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou subordinação a estes, né? Veja bem, então aqui a Constituição está dizendo que não há nenhuma exceção, é proibido. Isso torna a nossa alternativa D incorreta. Temos aí então o nosso gabarito letra C. Vamos só relembrar rapidamente aqui quais são os preceitos, então, quando a gente fala de partidos políticos. Caráter nacional, proibição em relação a governo estrangeiro, proibição de recebimento de recursos, proibição de subordinação. Além disso, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Sobre a autonomia dos partidos. Então, só fazendo um resuminho aqui, né? Autonomia de definir estrutura interna, organização e funcionamento. Adoção, critérios de escolha, regime das coligações. Mas detalhe, nas eleições majoritárias. Proporcionais, não, tá? A 3 diz o seguinte: assinale a alternativa que contém remédio constitucional apto para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui em cima eu falei que esse tipo de questão não caía, não vinha certinho, e aqui tá dizendo que geralmente, não falei que geralmente. E aqui veio a questão cobrando exatamente cópia da lei, né? Aqui a gente tá falando sim do mandado de segurança. E deixa eu só fazer um comentário contigo. Tu sabe que essa questão aqui eu coloquei lá na comunidade, no YouTube, aqui no YouTube, e apareceu um comentário de uma menina dizendo o seguinte: esse tipo de questão aí, quando é muito fácil, me trava. Por quê? Porque eu fico pensando que a questão não pode ser tão fácil, que tem que estar alguma coisa errada, né? E aí eu respondi para ela o seguinte: é melhor, e na verdade eu coloquei essa questão aqui só para fazer essa reflexão contigo. É melhor eu errar uma questão por desatenção do que eu errar uma questão por não confiar no meu próprio conhecimento. Isso pode parecer que é um erro, de qualquer jeito eu vou errar a questão, mas não é, porque tem todo um mindset envolvido nisso. Aqui eu tô te dizendo para tu errar, mas pelo menos tu tem a convicção de responder conforme teu conhecimento. Se for para errar uma questão por desatenção, não tem problema. Agora, errar uma questão por autossabotagem, tu não pode permitir isso, certo? Então, claro, revisa a questão, lê direitinho ali, todo mundo ficaria assim, não, não é possível, não é possível, não é possível. Ainda mais numa questão de analista judiciário. Área administrativa, quer dizer, uma prova difícil. É um salário aí de 15 mil reais. E cai uma questão dessas aí. E outra coisa que a gente tem que pensar também: existem questões fáceis, existem questões médias e vão existir questões difíceis na tua prova. Então, aqui claramente a gente está falando do nível 1. Então, não tem problema nenhum a gente ler a resposta, já identificar, ler a pergunta, já identificar a resposta e correr pro abraço, né? Claro, sempre tendo atenção, sempre verificando aqui se ele não está pedindo se ele não está pedindo o incorreto. Muitas vezes a gente passa batido. Muitas vezes a gente passa batido e já marca a alternativa A direto aqui por reconhecer que na lei dizia aquilo ali. Então tenha muito cuidado. Então a nossa letra 3 vai ser a nossa letra 3. Então a nossa questão número 3 vai ser a letra D, certo? A questão número 4 é da banca que é pesadelo de uns, alegria de outros, a nossa querida FGV. Particularmente, eu gosto da FGV, eu acho que traz questões como essas aqui que fazem a gente pensar, não é só um copia e cola da lei. E ela diz o seguinte, caiu lá no TRF1. João, brasileiro nato, e sem nenhuma outra nacionalidade. Adquiriu uma convicção filosófica que valoriza a individualidade e é refratária a qualquer submissão ao poder originário de mando que é o próprio Estado de Direito. Por tal razão, formulou o pedido de perda de nacionalidade brasileira à autoridade brasileira competente. O pedido de João à luz da CF. Deve ser acolhido, não deve ser acolhido.
Quando a gente fala de perda de nacionalidade, a gente tem por sentença e por pedido. Quando a gente fala de sentença, é cancelamento de naturalização. Ou seja, se é cancelamento de naturalização, é só para brasileiros naturalizados. Aí aqui ou vai ser fraude relacionada ao processo de naturalização, ou vai ser por atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E a pedido pode ser do nato ou do naturalizado, tá? Só que tem uma questão aqui quando a gente fala de brasileiro nato. O naturalizado, ok. Agora, o brasileiro nato tem ressalvado a patrídia. Ou seja, ele não pode ficar sem nacionalidade. Nesse caso aqui, então, poderia ser acolhido se ele tivesse uma outra nacionalidade, né? Daqui a pouco ele é português. Brasileiro e português, dupla cidadania. Ok, então tu fica sendo só português. Mas não é o caso aqui, porque a questão diz que ele não tem nenhuma outra nacionalidade, tá? Então o pedido de João deve ser acolhido, sim ou não? Não, tá? Se o pedido de João não deve ser acolhido, eu elimino a A, a C e a D. Aqui a B e a E, elas dizem que não pode ser acolhido, não pode ser acolhido, mas as duas trazem uma fundamentação diferente. Aqui a E diz que a ordem constitucional considera um direito indisponível e a letra B, que é o nosso gabarito, diz pois João somente tem a nacionalidade brasileira. Sendo assim, o nosso gabarito, então, letra B. Número 5, também da FGV. Alan, com 19 anos de idade, iniciou o serviço militar obrigatório. Opa! Informação importante, período importante, serviço militar obrigatório. Vai ter que ir para lá, raspar o cabelinho. E almejava concorrer ao cargo eletivo de vereador no município Alfa, na eleição a ser realizada no fim daquele mesmo ano, antes, portanto, do término do serviço militar, tá? Então, o enunciado já nos trouxe duas informações importantes. A idade dele, três informações importantes. A idade, o cargo que ele quer concorrer e a situação que ele está em serviço militar obrigatório, tá? Idade, então, ele tem 19 anos. Cargo, vereador, ele quer ser. Pela idade dele, a gente não leu ainda, mas é óbvio que ele vai perguntar se a idade é compatível com o cargo. Pode ser vereador com 19 anos? Sim, pode ser vereador a partir dos 18 anos, tá? Em serviço militar obrigatório. Aí vamos lá para as alternativas, então. Na A, ao analisar a CF, Alan concluiu corretamente que ainda não alcançou a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo de vereador. Na verdade, não. Como a gente acabou de falar, ele poderia sim concorrer a vereador a partir dos 18 anos. Lembra do Disque CF 35 30 21 18? 35 anos. Presidente, vice-presidente, senador. 30 anos. Governador e vice-governador. 21 anos. Deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos é vereador. Então a letra A está equivocada. Em razão da atividade que desempenha, pode votar, mas não pode concorrer ao cargo eletivo almejado. A gente tem que ir lá visitar, então, nosso material de direitos políticos. Capacidade eleitoral ativa e passiva. Por capacidade eleitoral ativa, então, direito de votar, passiva, direito de ser votado. Sendo que a capacidade passiva pressupõe a capacidade ativa. Quando a gente fala de alistamento eleitoral e voto, a gente vai ter a subdivisão de voto obrigatório, a gente vai ter obrigatório, facultativo e proibido. Obrigatório, mais de 18 por idade, mais de 18 e menos de 70. Facultativo, mais de 16 e menos de 18. Analfabetos. E os maiores de 70, voto facultativo. Caiu isso na outra questão, acho, né? Mais de 70.
Ah, não, vai cair não. Acho que eu dei um spoiler da próxima. E os votos proibidos, quem não pode, são os estrangeiros e conscrito. Estrangeiro. E aqui é a nossa resposta, ó. Estrangeiro e conscrito durante serviço militar obrigatório. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Em razão da atividade que desempenha, pode votar, mas não pode concorrer ao cargo eletivo almejado. Calma aí. Eu acabei de te falar aqui que é o alistamento e o voto. E o alistamento e o voto eles subdividem-se em obrigatório, facultativo e proibido. E o alistamento e o voto estava conscrito durante o serviço militar obrigatório. Então, não só ele não pode votar, como também ele não pode ser votado, certo? Apesar da atividade que desempenha, pode votar e ser... Aqui então não. Apesar da atividade que desempenha, pode votar e ser votado? Não. Acabamos de falar que não. Se houver autorização do comandante da unidade militar em que está servindo, pode concorrer na eleição? Não. Não. E a letra E, por conseguinte, o nosso gabarito, como não pode estar alistado, não tem direitos políticos, o que impede de votar ou de concorrer na eleição. Então aqui vai estar o nosso gabarito letra E. Questão número 6, lembrando que se ainda não deixou o seu like, por favor, o faça. Ó, acho que era para ser o contrário isso aqui, ó. Vamos ver. Deixa o seu like e se inscreva no canal, é óbvio, né? Questão número 6. Temos a nossa queridinha FCC, Técnico Judiciário, Área Administrativa, TRT 11. Peraí que faltou uma letra aqui. A questão ela diz o seguinte: a Constituição Federal assegura, nos termos da lei, legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo a organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída, e desde que em funcionamento há pelo menos 2 anos. Tá vendo tudo bem, né? Por que números é tão interessante? Porque é isso, entendeu? A frase fica aceitável aqui. Se eu tô de repente em dúvida entre essa e entre outra, de repente se é uma das últimas questões, eu já estou cansado, é aceitável. Então esse é o tipo de questão que é perigosa na prova, tá? E se é uma questão que é perigosa na prova, lógico, a consequência lógica é eu ter que sempre ressaltar esse tipo de informação no meu material, tá? Aqui a gente está falando então de impetração, mandado de segurança coletivo, MSC, legitimados. E aqui o que a gente vai ter então? Nós vamos ter partido político com representação no Congresso Nacional. Aí a gente vai ter organização sindical, entidade de classe, associação em funcionamento há pelo menos 1 ano, legalmente constituída e em defesa dos interesses de seus membros ou associados, né? Que é a tal da pertinência temática, tá? Ah, e aquela questão de em funcionamento há pelo menos 1 ano. Esse requisito, ele é exclusivo da associação, tá? De funcionamento. Por que eu coloquei rosa? Porque nos meus materiais, inclusive eu sugiro que tu faça isso, sempre o rosa é datas. Sempre o rosa fala sobre prazos. O não, eu sempre grifo de vermelho. O verde, eu tenho adotado agora, é sempre percentagens. Então, eu sugiro que tu faça essa ligação também com cores para deixar bem claro para o teu cérebro nos teus materiais quando que existe cada informação para ele já ficar ligado, tá? Aqui na letra A, então, ele traz 2 anos, como a gente tinha ressaltado, o que torna a alternativa incorreta. Aos autores de inventos industriais, privilégio vitalício para sua utilização. Na verdade, não. Na verdade, se a gente pegar a ACF lá, no artigo 5º, inciso 39, diz o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Então, a letra B também está equivocada. Proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, exceto nas atividades desportivas. Aqui, infelizmente, ele inseriu uma informação que não tinha, né? E como eu digo lá na fábrica de aprovados, no nosso módulo de questões de como resolver uma questão, esse aqui é o tipo de palavra-chave que quando a gente vê na questão, ou não só na questão, aqui não tô falando de questões e também estou falando sobre revisões, estou falando de como tu deve organizar o teu material de revisão. Destaca esse tipo de palavra, são palavras-chave, são palavras perigosas que precisam estar grifadas, marcadas no teu material, né? Ah, mas como assim a fábrica de aprovados? O que seria isso? Fábrica de aprovados é o nosso método
te ensina passo a passo de como tu ser aprovado, desde como organizar os teus estudos, desde como resolver uma questão, como a tua mentalidade, como tu te comportar no dia da prova, como tu resolver uma prova, quais estratégias. Ou seja, se por um lado tu tem a matéria que cai na prova, que é isso que a gente está vendo aqui, por outro lado, na fábrica de aprovados, eu tenho todo o resto para te oferecer, todas as outras configurações que tu tem que fazer para chegar na prova arrebentando, certo? Clica aí no link na descrição se tu quiser conhecer o método. Então a nossa letra C também está equivocada. Aqui, na verdade, ele trocou o exceto. Aqui ele trocou o exceto, colocou o exceto onde era inclusive. Inclusive. Ou seja, fez uma restrição que não existia. O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E esse aqui vai ser o nosso gabarito. Inclusive, esse aqui é um inciso que ele foi acrescentado lá na emenda constitucional número 115, é relativamente novo, né? 115 de 2022. E esse aqui vai ser o nosso gabarito, letra D, 6D. Aê, mediante o pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. E, na verdade, aqui ele vai dizer que se tu precisa pagar taxas, é esse o erro da questão. Por quê? Porque lá na CF vai dizer independentemente do pagamento de taxas. São a todos assegurados, diz lá no inciso 34, independentemente do pagamento de taxas. E só fazendo um parênteses aqui, o que lá no artigo 5º eu vou precisar pagar, dentre outras coisas que costuma cair bastante, é o MS e o MI, que são as ações constitucionais que não são grátis, certo? Número 7. Caiu lá na FCC, TRT 11 também. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais, somente será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Assunto da questão: extradição. Então vamos lá, quando a gente fala de extradição, quais arquivos mentais que meu cérebro precisa me apresentar? A gente tem que pensar nos brasileiros natos, nos naturalizados e nos estrangeiros. Os brasileiros natos, nunca, não vai ter extradição. Vou colocar de laranja aqui, ó. Nunca. Os naturalizados, aqui pode ser por... Naturalizado pode ser extraditado por tráfico e por crime comum. Por tráfico a qualquer tempo, ou seja, comprovado o tráfico, a qualquer momento ele pode ser extraditado, seja antes ou depois da naturalização. E crime comum, por crime comum, somente se praticado antes da naturalização. A qualquer tempo, somente se antes da naturalização, tá? E estrangeiro, em regra, cabível, exceto crime político ou crime de opinião. O que nos diz a letra A? Somente será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Na verdade, não. Na verdade, fala exatamente o contrário, né? Se tirasse esse somente daqui, aí a questão estaria correta, né? Mas é justamente as duas exceções nas quais não se aceita extradição de estrangeiro, certo? Então, a equivocada. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo nos casos de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aqui ele não está falando, é que ele não nos trouxe exatamente se está falando do brasileiro nato ou do naturalizado. Falando que nenhum brasileiro, tanto nato quanto naturalizado, vão ser extraditados. E na verdade não, na verdade os brasileiros naturalizados, eles podem sim ser extraditados por envolvimento em tráfico de drogas. Então a alternativa B também está equivocada. A letra C diz o seguinte: somente se justifica a censura às manifestações políticas, ideológicas ou artísticas quando fundamentadas nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na verdade, não. Na verdade, diz lá no artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o inciso 9 complementa: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, pode falar o que quiser, mas no 5º diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, não se admite censura. Se houver alguma ofensa, essa pessoa tem direito de resposta e também tem direito a entrar com uma ação indenizatória, certo? Portanto, a C está incorreta. A D, a prática da tortura para obtenção de prova em crimes graves é excepcionalmente justificável diante da primazia da proteção à vida e à liberdade. Essa daqui não dá para marcar. Não se admite tortura. Está lá no inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E a nossa letra E, que só sobrou, só pode ser o nosso gabarito, mas pode estar todas incorretas, né? Inclusive, já fica aí mais um mindset. E se tivesse todas incorretas, qual que seria a tua reação na prova, né?
Muitas vezes a banca pode colocar todas as questões incorretas para te desestabilizar. Então fica aí mais um mindset, né? Confie no seu conhecimento. Se vê que tá tudo errado, tá tudo errado. Então bola para frente para a próxima questão. Não perde tempo com isso. Nesse caso aqui, a letra E, ela vai estar correta porque ela é cópia do artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Tá lá no inciso 14, então vai ser o nosso gabarito, cópia literal. 5º, 14. A 8 diz o seguinte: João, pessoa em cumprimento de pena em regime aberto, decide se candidatar a deputado federal. Após fazer campanha eleitoral em todos os presídios brasileiros, José é o deputado federal mais votado, majoritariamente pelo voto de presos condenados, sendo eleito presidente da Câmara dos Deputados. O partido político rival de José faz intensa oposição, chamando-o de defensor de bandidos. Nesse caso hipotético, de acordo com a regulamentação sobre direitos políticos constante na CF, José poderia se candidatar por estar em regime aberto, mas não poderia ser eleito pelo voto de presos condenados, os quais têm seus direitos políticos suspensos. Em primeiro lugar, a gente tem que falar que uma das condições de elegibilidade é pleno exercício dos direitos políticos. E a gente tem que falar também sobre privação de direitos políticos, especificamente de suspensão dos direitos políticos. E a gente vai ter lá incapacidade civil absoluta, improbidade administrativa e, que é o caso da questão aqui, condenação criminal. E aí tem duas ressalvas aqui que são importantíssimas para a questão. A primeira é transitada em julgado, aliás, importante mesmo é a segunda, né? Transitada em julgado. E enquanto durarem seus efeitos. Ok, então volta aqui, ó. Enquanto durar os efeitos, a condenação criminal implica suspensão dos direitos políticos. Ou seja, José poderia se candidatar por estar em regime aberto? Na verdade, não poderia. Por quê? Porque ele tá com os direitos políticos suspensos. Ele tá cumprindo o regime aberto. Então, a condenação criminal tá surtindo ainda seus efeitos. Então, a alternativa A já está equivocada. E aqui a segunda parte está correta, né? Não poderia ser eleito pelo voto de presos condenados, os quais têm os seus direitos políticos suspensos. A letra B diz o seguinte: José poderia requerer a cassação do mandato dos políticos rivais por quebra de decoro junto à Comissão de Ética da Casa Parlamentar, com base na acusação de ser defensor de bandidos. A questão é que, é fato, lá no artigo 55, diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Só que daí, se a gente for na jurisprudência, diz o seguinte: a CF estabelece, a teor do artigo 55, hipóteses de cassação de mandato, a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Esse trecho é o que nos interessa. Essa expressão consubstancia verdadeiro conceito genérico a ser preenchido pela Casa Legislativa competente, a evidenciar seu amplo espectro de discricionariedade, certo? Vou colocar aqui o julgado, ó. E aí, poderia ser, não poderia ser? Esse aqui é o tipo de questão que a gente vai pela menos errada, tá? Menos errada. Poderia ser, poderia não ser. Essa afirmativa aqui, se as outras afirmativas fossem equivocadas ou esdrúxulas, eu marcaria a B. Mas vamos ler as restantes então. José não poderia se candidatar, tendo em vista a suspensão de seus direitos políticos. E não poderia ser eleito pelo voto de presos condenados, os quais também têm seus direitos políticos suspensos. Me parece que essa daqui, pelo certo, pelo não, pelo sim, pelo não, né? Me parece que essa daqui é mais acertada, tá? Ficaria em dúvida entre a B, mas a que eu tenho certeza é a C, portanto, eu marco letra C. Vamos ler então as restantes. José não poderia ser eleito presidente da Câmara de Deputados, por conta da condenação criminal anterior não depurada, em razão de poder ser chamado a assumir a presidência da República. E aí, como que fica? Eu ainda fico com a C, que me parece que tá mais de acordo com o que a gente estudou. Aqui me parece que não tem uma relação de causa e consequência, né? Uma condenação não depurada é uma condenação que ainda tem efeitos para fins de reincidência, né? Ou seja, pode ser usada ainda contra a pessoa em caso de uma condenação futura. E ser presidente da República não necessariamente qualifica ele a ser presidente da República, né? Tem, por exemplo, a idade mínima que a gente tem que observar. E a letra E, a campanha em todos os presídios brasileiros seria desnecessária, pois a eleição de José seria possível com base na realização de campanha nos presídios do Estado da Federação pelo qual será candidato. Me parece que essa daqui também é crível, né? Porque, de fato, sim, a campanha dele poderia ser feita em só um estado, mas, como eu te falei, aqui vamos ficar com a mais correta, digamos assim, né? Aqui vai ser a letra C, que foi
a alternativa correta pela banca. Esse é bem o tipo de questão para desestabilizar a gente, né? Pra gente começar a pensar em várias coisas, perder tempo de prova com outras questões. Então, fica ligado. Penúltima questão. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta nos termos da CF. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É legal, mas vamos ler as demais, né? A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização e da União ainda, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Quando a gente fala de direito de associação e de cooperativas, existe um parênteses aqui que a gente tem que observar que pode nos levar, sim, ao equívoco, tá? Então, associação e cooperativa. Então, ambas não precisam de autorização. É correto? Não precisa de autorização? Sim, não precisa. Vedada a interferência? Sim, vedada a interferência. Mas a diferença vai estar aqui. A associação não precisa ser na forma da lei. Já a cooperativa precisa sim ser na forma da lei, tá bom? Só esse parênteses aqui. Aqui é óbvio que vai estar errado, né? Porque tá dizendo aqui que depende de autorização. Já deu o erro para nós. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, sendo intransmissível aos herdeiros. Cuidado, né? Numa leitura rápida, fica muito fácil não identificar esse intransmissível aqui. E isso aqui é o erro, sim, da questão, sendo transmissível aos herdeiros. E acrescenta aqui, né? Pelo tempo que a lei dar. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que ele seja mais favorável à lei pessoal do falecido. E, na verdade, a parte final, ela tá equivocada, né? Porque a CF diz que só vai ser aplicada, então, a lei brasileira se não for mais favorável à lei pessoal do decujus, né? Letra D também equivocada. E a letra E? Nenhum brasileiro, inclusive o extraditado, a gente já falou sobre isso, né? Será extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins na forma da lei. Aqui, na verdade, não, né? A gente viu que se fosse nato, ok, mas o naturalizado, justamente, ele pode sim ser extraditado por esses motivos, certo? Então, nossa letra E tá incorreta e a nossa letra A vai ser o nosso gabarito, 9A. E a última questão, conforme dispõe a CF, o alistamento eleitoral e o voto são, a gente já colocou aqui também, né? Aqui eu dei spoiler, né? Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para mais de 18 e menos 70, facultativo para mais de 16 menos 18, analfabetos e mais 70, e proibido para estrangeiros e conscritos durante o serviço militar obrigatório. Então a gente só tem que procurar aqui o nosso gabarito, e este gabarito vai ser facultativo para os maiores de 70 anos. Portanto, nossa alternativa é a letra B de Brasil, certo? Se tu chegou até aqui, eu quero te dizer que todos esses resumos, esses mapas que eu fiz, estão disponíveis para ti, para tu acessar, para tu estudar por eles. Tudo tá resumido, tudo é baseado principalmente na lei seca em questões. Claro que a gente vai ter doutrinas, jurisprudências quando necessários, mas principalmente na lei seca e realmente nas questões, no que cai em prova. Então, se tu quer um material extremamente otimizado, clica aí no primeiro link na descrição para conhecer o nosso trabalho, certo? Espero que tenha gostado. Não te esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Um grande abraço, até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Te vejo na lista de aprovados.